Bom tempo, tudo bem com vocês? Oportunidade, né? A gente estarmos aqui mais uma vez. E hoje iremos falar de um tema onde muitas pessoas são cobradas e muitas reclamam porque tem. Quando um casal não tem filhos, as pessoas o chamam de estéril, que não teve capacidade de ter um filho. Então começa aquela cobrança incessivamente e o casal, a partir daquele momento que ele descobre isso, é muito difícil eles manter um relacionamento, porque a cobrança é muito grande. E muitas pessoas começam até a dizer, olha, por que você não adota um filho? Por que você não arruma um filho? E inventa um monte de coisa e o casal, se ele não tiver uma estrutura mesmo espiritual, um conhecimento de propósito, ele acaba até terminando o seu relacionamento ou adotando um filho. Por quê? Porque a cobrança sobre ele é grande. E muitas pessoas que têm o seu filho, muitas vezes você vê ela expressando: se eu soubesse que era tanto problema, não teria os meus filhos. E aí, qual é a solução real para esse tipo de vida? Outro dia estava eu meditando com o nosso Criador e veio na minha mente: quando você tem um filho num relacionamento, que você já viu aquela expressão que as pessoas dizem assim, eu estava tendo relação, mas não queria ter filho. Ela queria só ter a relação sexual. Quando ela assustou, veio o filho. Ela falou assim, eu não estava esperando o filho, veio por um acaso. E a gente muitas vezes fala assim, não, mas se você estava fazendo sexo, o que você estava esperando? Mas naquele momento Deus me mostrou que no pensamento, na vontade dela, não era ter filho, ela só estava querendo ter uma relação com aquela pessoa, mas não um filho daquela pessoa. Mas veio o filho. Por que que veio o filho? E aí fica aquela questão. Eu não estava querendo filho, eu queria ter um momento de prazer. Então, se o filho não é algo que você preparou, não é aquilo que você idealizou, não é aquilo que você sonhou, ele vai se tornar algo difícil para você caminhar. Mas como fazer agora, Gilson? Se o meu filho já veio e ele está aqui, como eu fazer? É simples, é você treinar ele para ter o conhecimento de quem ele é, para que ele não possa repetir o mesmo hábito que você fez. De valorizar o seu próprio eu, o seu corpo, e ele entrar em consciência de saber da importância dele com o Criador e ter esse propósito de vida para que ele não possa fazer as coisas que a humanidade o faz. Muitas mães que adotaram o filho, algumas são felizes, mas algumas não conseguiram preencher aquilo que estava dentro dela por causa da cobrança da sociedade. Então nós devemos encontrar com a fonte criadora para que nós podemos se realizar por si próprio, porque nós somos indivíduos totalmente separado. Cada um de nós temos um tempo predeterminado para o Criador. E naquele momento você vai realizar. A sua vontade, o propósito dele vai chegar na sua vida. E não uma pressão da sociedade para que você possa ser um padrão de que todos têm que ter a mesma coisa. Nós não fomos feitos em série. Nós somos criados pela fonte criadora, cada um indivíduo, cada um com um propósito, no momento certo, no dia certo, para que a gente possa realmente florescer aquilo que ele idealizou. Mas por causa da pressão, por causa do tentar ser igual aos outros, tentar agradar um sistema e uma sociedade que você vê que elas têm, mas não consegue transmitir aquilo que o filho quer e o filho não consegue preencher aquilo que ela desejava, e aí a loucura de muitos ser desprezado, de muitos filhos ser amaldiçoado,
ou até xingado pelo próprio pai e a mãe. Muitos são abandonados dentro da própria casa, porque os pais acham que comida é o suficiente para um filho. Escola, eles vai para a escola, mas ele não acompanha o seu filho. Ele não faz pergunta, ele não treina o seu filho para ser uma pessoa melhor. Ela quer que o filho dela esteja ocupado também, trabalhando como ela trabalhou. Mas os resultados que o filho vê não são muito agradáveis, porque o pai sai de manhã para trabalhar, quando chega à tarde é reclamando do patrão, reclamando dos amigos, reclamando do ônibus, reclamando de tudo que aconteceu naquele dia. Você acha que o filho vai ter prazer de ir trabalhar como o pai foi? Porque ele em vez de sair para trabalhar e falar, filho, eu estive um tempo fora, mas agora vamos gozar. Eu vou te falar o que eu aprendi, coisas que eu conheci, coisas que lá no trabalho eu possa aprender e ter mais conhecimento da vida, e agora é o nosso momento. Mas quando ele retorna para casa, a reclamação é tão grande a respeito do lugar onde que ele foi, do patrão, dos amigos, das coisas, que o filho não vai querer ir para trabalhar. Ele não vai ter prazer em sair de casa para trabalhar, porque é cansativo, porque é muito dolorido. Então nós precisamos de aprender realmente o que é estarmos nesse planeta fazendo a vontade do Criador. E você só vai descobrir quando você realmente entender que você e ele é uma fonte. E com ele você vai encontrar realmente o propósito e o desejo dele na terra, para que você não faça loucura do seu corpo e da sua vida e venha viver uma vida sofrida. Uma vida sem sentido, porque a sociedade te cobra que você tem que ter, mas não te treina como ser uma pessoa e ter as coisas que o Criador planejou para você, para que você possa ser feliz. Uma pessoa pode ser milionária com 15 anos, mas a outra vai ser daqui 80 anos, e daí? O importante é ser no seu momento, na hora certa, para que você possa ser feliz. Então, você que está aí, que já tem o seu filho, tem como você treinar ele e fazer com ele se tornar uma pessoa melhor nessa terra. Precisa de gastar tempo. Você que ainda não tem, fala com o Criador para que você não possa colocar peso sobre você, que talvez você não vai aguentar e vai machucar você e aquele ser que você colocou no mundo. Tamo junto, até depois do fim.